ficar buscando aqui palavras difíceis, rebuscadas, que a intenção não é essa. A intenção é vocês entenderem a matéria, tá certo? Nesse primeiro momento eu vou dar a explicação. Na próxima aula a gente vai tirar essas dúvidas, tá certo? Mas não entendeu? Não se privem de me perguntar. Você sabe que em sala de aula eu não ligo, eu explico quantas vezes forem necessárias, tá bom? Vai ser assim também nas nossas aulas online, tá? Então, o que foi a paz armada? A paz armada, os países estavam se armando militarmente, alimentando seus exércitos, alimentando, gente, comprando armas, olha só, comprando armas, grava isso que eu estou falando, porque eu não falei em Estados Unidos, falei? Não falei em Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão nesse meio aí, tá? Na compra das armas, grava isso que eu estou falando, que no final eu vou voltar nisso, tá? E aí estavam comprando as armas, a Alemanha construindo um submarino secreto, gente, olha, isso tudo sem ninguém, um país não sabia, tá? Que o outro estava fazendo, era tudo por debaixo dos panos, estão entendendo? E a gota d'água do oceano, gota d'água no oceano, lembra quando eu falei lá da Prússia? Ou seja, o Império Austro-Húngaro era amiguinha da Alemanha, tá? Império Austro-Húngaro, assim, ó, unha e carne com a Alemanha. E tinha um arquiduque desse império, né, o Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era um homem importante no Império Austro-Húngaro. Ele é assassinado por um grupo de sérvios em Sarajevo. Ele foi lá, passeio, né, com a família, lá com a esposa dele. E esses sérvios eram contra a dominação desse Império Austro-Húngaro na região deles. Então o que eles fazem? Quando o Ferdinando chega lá passeando, todo feliz da vida, pum, matam ele. O que de imediato vai se acontecer? Muita gente, olha só, costuma falar que a morte desse arquiduque foi o motivo da guerra. Foi só esse? Não foi só esse. A gente até pode dizer que a guerra ela já vinha se formando por debaixo dos panos, tanto que a Alemanha já tinha confusão com outros países, né? Como eu expliquei vocês no início. Na verdade, isso é o pontapé. Sabe aquele negócio que você tem a bomba, que você precisa só do cliquezinho para estourar a bomba? É mais ou menos isso aí que vai acontecer com a morte desse arquiduque, do Francisco Ferdinando. E aí, os países já viram que a coisa vai ficar feia. O arquiduque morreu. O Império Austro-Húngaro se junta com a Alemanha. E os outros países, o que vão fazer? Vão começar a se armar também militarmente e fazer alianças. Eu tô aqui na página, gente, olha, peraí, deixa eu explicar para vocês, tá? Na parte aí que fala sobre a política das alianças, tá? Tá na página 432 mesmo, embaixo do nacionalismo, tá? E aí o que vai acontecer? Os países vão começar a fazer alianças. Alianças é o quê? A união deles mesmo. E você vai ter a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança, ou seja, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né, que perdeu lá o Otto von Bismarck, e a Itália. A Itália que era recém-formada, tá? A Itália era novinha. E quando um país novo, né, se junta a outro, olha só, olha o interesse da Itália. A Itália, quando se junta à Alemanha, ela não foi porque gostasse da Alemanha, não, gente, tá? É porque, na verdade, ela tinha algum interesse. Por quê? A Itália era recém-formada, assim como a Alemanha também, tá? Mas, o que a Itália pensou? Nossa, a Alemanha é um país promissor. É, um país promissor. As conquistas da Alemanha vão ser minhas também. Minhas, a Itália, tá, gente? E aí, do outro lado, e aí a Itália se junta lá com a Alemanha e com o Império Austro-Húngaro. Isso era Tríplice Aliança. E você, do outro lado, também tinha países se formando. A Tríplice Entente. Olha só, de um lado, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, recém-formada. Do outro lado, você vai ter a Tríplice Entente. Quais os países? Maioria dos países que não gostavam da Alemanha, cara. Maioria deles. Mas de cara você vai ter a Inglaterra, a França e a Rússia. A Rússia, tá?
E aí a Europa está passando ali por uma ruptura incrível, tá? É como se fosse um divisor de água, gente. A guerra foi, na verdade, um divisor de água, gente, para a Europa ali. E aí, como que a guerra chega ao seu ápice? Como? Do nada, assim? Não. Toda guerra começa com um tipo de estratégia, né? Nessa Primeira Guerra Mundial, você vai ter dois movimentos importantíssimos dentro da Primeira Guerra. O primeiro passo dentro dessa guerra foi a Guerra de Movimento. Guerra de Movimento. E aí? Olha só, você tem os países, um atacando o outro. Eu invado mesmo, eu vou com o meu exército, vou entrando, conquistando novos territórios, tá? E é isso. Essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, vai de 1914 a 1918. Então, a primeira fase da guerra é a de movimento. A Alemanha, principalmente, já sai invadindo tudo que é país. Tá dando, ela tá entrando. Tá dando, ela tá entrando. E aí, você tem uma segunda fase, que é a Guerra das Trincheiras. Que trincheira, professora? Muito simples, amores. Trincheira mesmo, era buraco feito no chão, tá? Os soldados, olha só, essa guerra, quando ela começou, os soldados pensavam, e até mesmo os países pensavam que ela fosse durar o quê? Com a pressão que a Alemanha estava fazendo, né? E estava preparada, e que fosse durar meses, mas a guerra durou 4 anos, de 14 a 1918. E aí, os soldados dessa Primeira Guerra Mundial, eles foram muito crucificados, porque eles ficavam nessas trincheiras e às vezes um soldado ferido ao lado deles morria. E não tinha como enterrar a pessoa, o soldado, aquele amigo que tinha morrido. Ele ficava apodrecendo ali mesmo, do lado. Então, era rato, era urina de rato, fezes, enfim, eles não saíam para ir no banheiro. Eles faziam as necessidades ali mesmo nas trincheiras. Gente, eu imagino... Não imagino, não, mentira minha. Deve ser horrível. E aí, o que acontece? Muitos soldados morreram na Primeira Guerra Mundial, não da troca de tiros, não foram atingidos por munição. Eles morreram infectados, porque o chão estava... Pô, já pensou você tá ali dentro daquele negócio com fezes, enfim... Você não tem muita tecnologia nessa Primeira Guerra Mundial, diferente da Segunda, né? Por quê? O avião e os tanques de guerra... eles só vão aparecer no final da guerra. Enquanto isso, o soldado se virava nos 30 para sobreviver, gente. Então era uma coisa assim meio que, né, meio doida, mas era isso que acontecia. O soldado ficava nas trincheiras lá dentro do buraco e às vezes não tinha nem o que comer. Mas tinha que sobreviver, né? Vamos lá. E aí a segunda parte da guerra é a Guerra das Trincheiras. Tem até um filme que... eu vi quando eu fazia faculdade, gente. O nome é Cavalo de Guerra. Se você for chorão ou chorona, não assistam, porque o filme é bom, mas é triste. Eu, como sou chorona, eu choro até pro comercial de televisão. Eu vi esse filme pra nunca mais, mas esse filme nunca saiu da minha cabeça. Por quê? Quando eu tive aula na faculdade, o professor mandou a gente assistir esse filme com a intenção da gente reparar o cenário do filme. E no primeiro momento, você tem ali um cenário totalmente com cavalos, os soldados com espada, entendeu? E depois, lá no final da guerra, lá já quase lá em 1917 para 18 já, aí você vai ter aí o advento das armas, de tanques, enfim. As meninas, então, né? Não, meninas não, né? Porque nós não somos sexo frágil, né? Mas o pessoal que gosta de um choro, gente, não assiste. Eu tô falando pra vocês que esse filme, ele mostra exatamente o cenário da guerra. Você tem uma guerra totalmente sem recursos no início, né? E depois você vai ter uma guerra lá com um pouco mais de tecnologia, tá bom? Mas não assistam, não. Ai, a gente tá tem tanto problema, né? Vamos ver filme de comédia que é melhor. E aí vamos voltar pra Itália, gente. A Itália, olha só. Lembra da Itália que estava lá do lado da Alemanha? Pois bem, a Itália entra na guerra, mas ela
muito nova, né? Um estado novo, se formou há pouco tempo. Ela, seduzida pela Inglaterra, ela vai mudar de lado, tá? Ela vai abandonar a Alemanha. E aí, o que a Inglaterra vai prometer? Olha só, ô França, você passa para o meu lado, que aí eu vou te dar terras, vou te dar territórios. O que a França, o que a Itália vai fazer? Mudar de lado, tá? A Itália muda de lado e recebe essa promessa que não é cumprida, tá? E aí ela passa para o lado da Tríplice Entente, gente. A Inglaterra promete agregar terras ao território, né, da Itália, e isso não acontece. Na verdade, foi um grande engodo. E uma outra data importante que aconteceu foi em 1915, tá? 1915, ó, a Itália, ó, mete o pé da guerra. Ela não mete o pé da guerra, ela muda de lado, porque ela tá vendo que a Inglaterra, muito mais promissora de dar as coisas que ela precisava do que ela queria, ela muda de lado, só que isso não acontece, tá? E aí em 1917 também é uma outra data que eu acho legal ressaltar para vocês, a Rússia. A Rússia, nessa fase, está passando por um problema interno, tá? Mudança de governo, era bolcheviques versus mencheviques. A gente vai ter essa aula de Revolução Russa, que eu amo essa matéria. E aí, internamente, a Rússia não está se aguentando na guerra, não tá podendo lutar. Então, ela vai até a Alemanha, que é contra ela, tá? A Rússia, gente, é Tríplice Entente. Alemanha, Tríplice Aliança. Eram rivais. E aí a Rússia vai até a Alemanha e fala assim, olha só, eu vou parar de bombardear vocês e vocês param de atacar a gente também. Por quê? Nós não vamos mais atacar